Fique à vontade. Aline, me chamo Marcelo Garcia. Eu nasci dentro de uma loja de carro, tá? Eu sou o caçula lá de casa, todos mexem com carro, então eu nasci dentro de uma loja de carro. Década de 80, entendeu? E meus irmãos eram donos, aí eu saí, fui montar minha loja sozinho. Então eu tenho uma carga de 35 anos, que eu já acertei muito, e errei muito também, mas é muito, sabe? Eu já passei por tudo, tudo. Não vou falar tudo, não, sempre aparece alguma coisa, né? Mas eu falo com você que os Claro. 95% de tudo eu já passei, sabe? Então é isso. Em 2016, a minha esposa foi uma startup da construção civil. Eu fui investidor dela, desviei um tiquinho de carro da construção civil, mas falei com ela, não, o negócio é carro. Então, hoje você é um lojista, é isso? Hoje eu sou um lojista Hoje e não, há bastante tempo, né? então eu estou até recomeçando agora de novo. Ela ficou na construção civil e eu estou começando na pandemia agora mesmo, no coronavírus, Legal. sabe? É sempre tempo da gente recomeçar, né? E Bom, eu vou me diferente. apresentar. Com certeza. E Bom, eu vou diferente. me apresentar também. Eu sou personal car, eu trabalho no Carro Ideal. Nós somos uma consultoria automotiva. Nós atendemos clientes particulares e compramos carros de forma personalizada. Então, o cliente passa para a gente as especificações do carro que ele deseja, como modelo, versão, Isso. cor. Nós somos especialistas em avaliar carros e nós vamos em busca desse carro desejado e nós buscamos e avaliamos aí de forma personalizada para que clientes particulares tenham segurança e praticidade ao comprar carro usado. Quando nós estamos buscando, nós vamos tanto em clientes particulares como em lojas, né? Como com os seus colegas aí, né? Eu Isso. queria fazer, antes da gente começar, antes da gente entrar em perguntas, aí uma breve introdução com relação à nossa live, explicar para as pessoas qual é o nosso maior objetivo quando nós conversamos e decidimos falar sobre esse assunto, né? Bom, pessoal, vão entrando aí, vão acenando, fala para a gente da cidade que vocês são, para interagir aí com a gente. Hoje, no mercado de usados, o principal parâmetro na escolha de um carro é a quilometragem. E o que nós queremos tratar nessa live é que na compra de um carro, ela não pode ser baseada só na quilometragem. Existe todo um histórico que deve ser avaliado no carro para a decisão da compra, que é importante. E o que eu quero dizer com isso é que não é que a quilometragem não é importante, ela é importante sim, mas na compra de um carro, nós não podemos focar apenas na quilometragem. É necessário que seja realizada uma avaliação de um todo. Por exemplo, uma coisa é quando a gente fala de um carro que tem 60 mil quilômetros rodados e ele é rodado no dia a dia, nos centros urbanos, no anda e para das cidades. Outra coisa é quando a gente fala de um carro de 60 mil quilômetros rodados e a maior parte do tempo é em estrada, com uma velocidade regular, onde o motor, ele praticamente está, na maior parte do tempo, ele tem uma rotação baixa. E você tem um menor desgaste de suspensão, de freio, de embreagem, né? O que a gente quer dizer é que as pessoas tomarem cuidado que nem sempre uma quilometragem baixa ela será sinônimo de qualidade. Um carro precisa ser avaliado individualmente, independente da quilometragem. É claro, todo mundo quer comprar um carro com quilometragem baixa, ele tem menos desgaste, mas não necessariamente ele é a melhor opção. Existe a necessidade de uma avaliação. E um dos motivos que, com certeza, o Marcelo vai falar e ele conhece bastante nesse ramo, é a questão de adulteração. Hoje, o maior problema com relação à quilometragem é você garantir que você está comprando um carro com a quilometragem certa, independente que seja um carro com 20 mil quilômetros, ou um carro com 100 mil, ou com 200 mil. Você tem que saber que você está comprando verdades, não é isso, Marcelo? Então, a grande questão é você comprar um carro certo,
um carro que não seja adulterado. Hoje, para os nossos clientes, nós garantimos isso em contrato, nós damos essa garantia que o carro que a gente avaliar, ele não tem nenhum tipo de adulteração e nós sentimos a necessidade de oferecer isso para o nosso cliente, porque o mercado hoje está muito carente de verdades, né? E hoje o brasileiro, ele roda em torno de 12, em média, 12 mil quilômetros por ano, vamos dizer assim. Eu E não isso deve... acho. Então depois você me diz aí o que você acha. O que eu quero dizer, assim, só para concluir essa breve introdução, é que a pessoa tem que levar em consideração que existe uma média da quantidade de tempo, de quilometragem que a pessoa roda com o carro. E isso deve ser levado em consideração na hora que ela vai escolher um carro. Claro, existem pessoas que rodam um pouquinho, existem pessoas que rodam muito, né? Mas você tem que levar isso em consideração na escolha de um carro, não é isso, Marcelo? Deixa eu te contar. Eu vou voltar ao passado para fazer uma conta que ninguém faz, tá? Certo. Os 100 mil quilômetros hoje é uma coisa que eu falo que está aqui. Por quê? O meu pai, com quase 50 anos de idade, em 1980, eu tinha 7 anos de idade, ele me ensinou que 100 mil quilômetros era muito rodado. Ele não era vendedor de carro, ele era advogado. Mas ele estava negociando, eu já gostava de carro, ele estava negociando, na época era um Fusquinha, porque o Fusquinha virava o velocímetro com 100 mil quilômetros. Fusquinha, variante, esses carros antigos. Então, isso é uma crença que tem antiga, dos 100 mil quilômetros rodados. E eu pus isso na minha cabeça. Com 13 anos, eu entrei para a loja, falando que 100 mil quilômetros é muito rodado, que 100 mil quilômetros é muito rodado. Então, isso é uma carga de quando eu tinha 13 anos de idade, tá? Então, é o seguinte, eu entrei dentro da loja de carro com essa crença. E vivi elas até agora, 2016, com essa crença dos 100 mil quilômetros é muito rodado. Hoje, os 100 mil quilômetros é pouco rodado. Por quê? Se eu tenho essa carga lá atrás dos 100 mil quilômetros, que todo mundo tem, tá? Que todo mundo tem. Era a época do Fusquinha. As cidades, antigamente, na década de 80, as cidades eram pequenas. A maioria do povo andava a pé. É verdade. Entendeu? A maioria do povo andava a pé, o povo ia em padaria, tudo era perto. Se você for parar para pensar, senta aí, uma cidade de 300 mil habitantes hoje, na década de 80, era 70, 80 mil habitantes. O povo guardava carro para vender, guardava, era quilometragem, tá? Então, hoje, o povo, vamos supor, eu, Marcelo, morava no centro da cidade, então a cidade era isso aqui. Hoje a cidade, tudo fez isso aqui. Certo. Então, São Paulo, o tamanho de São Paulo, com o tamanho da minha cidade, os 100 mil quilômetros é muito rodado. Hoje a média é 25 mil quilômetros ano. Ninguém, todo mundo anda de carro. Todo mundo anda de carro. Esses 12 mil que você falou, eu aprendi lá na década de 80. Entendeu? E todo mundo anda de carro hoje. Todo mundo, não tem jeito, ninguém anda a pé mais. Todo mundo necessita do carro. Tá? Então, se você entrar no LX da vida, no Web Motors da vida, você pega as quilometragens do carro 2018 a 2020, eles têm 40, 50 mil quilômetros. Tudo existe exceção, mas exceções são mínimas hoje. Todo mundo pega o carro para andar. Ninguém pega carro para guardar. Naquela época, o povo guardava carro. Tá? Então, isso que eu falo. Para mim, não era dificuldade a quilometragem, porque a vida toda eu vim de carro inteiro de lata. Carro que não era batido, carro conservado, carro... O mineiro fala com pedigree, né? Um carro tal. Mas o carro chegava em 200, eu voltava para 80. Eu não tenho. Eu vou pôr a cara aqui e vou falar que eu voltava. Eu voltei a vida toda. Eu e todos que estavam ao meu redor. Eu já conversei com muita gente. Isso, eu falo que a quilometragem é igual corrupção. Todo mundo sabe, mas ninguém peita. O cara quer dar curso de lanternagem, quer dar curso de internet, quer dar curso de tudo, mas ninguém peita a quilometragem. Tá? Então, os 100 mil quilômetros hoje é pouco. Então, eu vou te contar uma coisa que está na moda hoje, que é a vistoria cautelar. Estou falando do lojista, não estou falando da vistoria cautelar. O que os lojistas estão fazendo? Eles pegam um carro impecável. O que eu estou querendo falar é da loja nível bom para alto, tá, gente? Lógico, tem aquelas lojas lá de baixo que vende qualquer coisa. Nós estamos falando uma loja nível bom. O que acontece? O que acontecia? Eu não ligava a quilometragem, porque
eu quebrava essa crença. Eu vou voltar, vou vender com 60 mil, vou vender com 70 mil. Sabe? Uhum. Isso tem que acabar com o digital. Tem que acabar com o digital. Por quê? Isso está acabando. O povo não vai conseguir fazer isso mais. Vamos lá, a vistoria cautelar. O cara, vamos supor, faz a vistoria hoje aqui de 70, 80 mil quilômetros. Né? No carro aí, 70, 80. Daqui 5 anos, como é que vai fazer isso de novo? Eu já vi carro voltar velocímetro 4 vezes. Meu 4. Deus. Eu já vi. 4 vezes. Os carros hoje, eles rodam com 300, 400, 500 mil quilômetros. Você entendeu? E está tudo com 80, 90 e 100. Sabe? Então, isso tem que acabar. Você mora em São Paulo. Você mora em Mesmo São porque Paulo. isso é crime, né? Hã? Mesmo porque isso é crime, né? É crime, mas ninguém peita isso. Ninguém vai, você entendeu? Ninguém vai. Só que o digital isso vai acabar. Vou te contar. Opa, desculpa. Eu vou te contar por que todo particular fala de quilometragem. Isso está na língua do lojista. Tá? O lojista, o vendedor de carro, ele pergunta tudo para o cliente. Ele não tem que perguntar nada. Se ele entende esse carro, ele não tem que perguntar. Ele Tá? tem que avaliar, né? Ele tem que avaliar. Ele não tem que perguntar. Então, igualzinho eu faço, tem que trocar uma palavra. O cara chega com um carro com 150 mil quilômetros. Nossa, seu carro é muito rodado. Quando você está dizendo na troca, né? Quando ele chega com o carro na troca. Na troca. Seu carro é muito rodado. Entrou na cabeça do particular. Eu não vou comprar um carro de 150 mil quilômetros. Meu carro não vale nada com 150 mil, né? Ele não valorizou o meu carro. Não valorizou. Então, se ele trocar essa palavra por pouco rodado, ele consegue vender a quilometragem real. Ele consegue vender a verdade. Os meus anúncios, nenhum tem quilometragem. Tem carro de 5 mil quilômetros aqui, tem carro de 190 mil quilômetros aqui. Você entendeu? Eu tenho um carro de 190 mil quilômetros aqui, de única dona. A pessoa nem conversa comigo. Nem conversa. Mas é Corolla. A pessoa nem olha o anúncio, ela já coloca alguns filtros no anúncio, né? E aí esse carro nem vai aparecer para ela. Então a pessoa, os vendedores de carros têm que parar de falar de quilometragem. Parar. Você entendeu? Ou trocar o pouco muito pelo pouco. Você entendeu? O carro não acaba, a maioria dos carros hoje tem 100 mil quilômetros. Vou te falar, 25 mil quilômetros ano. Então um carro 2014 é 100 mil quilômetros. Eu tenho 3 carros aqui 2014 com 100 mil quilômetros de único dono de verdade. Eu vi que sua live falando de único dono, o meu único dono mesmo. Você entendeu? O único dono de verdade com 100 mil quilômetros. Só que é o seguinte, os 100 mil, o que acontece? O carro de 50, o vendedor põe 30. O carro de 80, ele põe ele 40. O carro de 150, ele põe ele 80. Você entendeu? Então, o que eu falo? Um carro de 100 mil quilômetros, hoje ele é super, super conservado. Tudo tem exceção. Tá? Tudo tem exceção. Então, é isso. É porque os vendedores, a maioria, vender carro é um trem complicado. É a única coisa que tem troca. Você pode vender o que você quiser. O carro é a única coisa que tem troca. Nem a casa tem a troca. É verdade. O carro é a única coisa que você tem que saber vender. Você entendeu? Você tem que ter o dom de vender. Nas concessionárias hoje, está cheio de gente, tá? Mas eles ficam lá sentadinhos, belezinha, quantos mil quilômetros, quantos isso, leva lá para o avaliador. E a hora que você fala quilometragem, a primeira palavra, não é muito rodado. Então, entra na mente. Então, a quilometragem está aqui. Isso é uma carga mais de 30 anos, de 40 anos. Você entendeu? E talvez por isso que hoje, no mundo de usados, a quilometragem se tornou o principal parâmetro na escolha de um carro usado, né? E foi o que eu falei no início, não é que a quilometragem não é importante, ela é importante sim, ela diz muito sobre o desgaste do carro, tudo. A grande questão é saber se você está optando, se você tem gente que faz questão de ter um carro com baixa quilometragem, tudo bem, a gente respeita, né? Mas a questão é se você está comprando uma verdade, não é isso? Posso contar uma coisa? Não existe carro de baixa quilometragem hoje. Não existe. Eu garanto para você que não existe. Existe 1 em 1000. Ninguém guarda carro hoje mais. Existe. 2018, existe 19 algumas assim a gente ainda encontra, né? É claro que não é o mais comum do mundo. Nós somos, por exemplo, uma empresa de consultoria. Geralmente as pessoas que nos contratam, elas querem coisas bem específicas e não são as mais comuns de acharem. E eu vou te dizer que em nós damos até um prazo não muito curto para os nossos clientes. Que média de ano de carro você vende? Olha, a gente não vende carro, né? A gente busca e avalia para os nossos clientes. A gente faz como se fosse uma intermediação. Nós prestamos uma consultoria. O cliente chega para a gente e fala: olha, eu quero
um carro X, modelo tal, versão tal, eu quero tal e tal cor, eu quero até tantos mil quilômetros rodados, a pessoa passa as especificações e nós vamos avaliar. Nós chegamos a encontrar, sim, carros com quilometragem Ano, baixa. por Não favor, é ano. fácil. Não vou te falar que eu trabalho com pessoas que pedem carros antigos, trabalho com pessoas que pedem carros 2018, 2019. Eu não tenho uma média. A maioria dos carros são seminovos. A maioria dos nossos clientes, a gente trabalha aí com carro 17, 18, mas Aí eu trabalhamos com concordo com vários você. 14, trabalhamos com carros que são antigos. Não temos um público específico É, com o, relação a ce- ano. os 100 mil quilômetros, os 100 mil quilômetros hoje é de 14 para cima. Só que a pessoa quer comprar carro 2010, 2009, 2011, 2000, com 100 mil quilômetros, com 80 mil quilômetros. Você entende? É muito difícil. É muito. Ah, sim, mesmo porque existe aquela média que a gente falou no início que a pessoa E, roda. Mesmo é, usando a minha média de 12 mil, a sua de 25, não fecha a conta, né? Mas depois você repara para você ver, você dá uma entrada no LX, no Webmotos, pega os carros 2018 para você ver e 19, que ninguém mexe muito na quilometragem até os 50 mil. Eles vão mexendo no 90, no 100, 120. Você está entendendo? Daí para cima. Então a pessoa ela não faz a conta do ano. Ela só quer saber da quilometragem. Você entendeu? Ela não faz a conta do ano. Você tem que fazer Uhum. a conta do ano e tal. E outra coisa, a quilometragem, eu falo que não manda tanto, porque existem muitos carros impecáveis. É o que você falou, pega estrada, pega isso, tá andando dia a dia, entendeu? Então, eu vou te contar um caso de um cliente meu, que foi até um Corolla na época, na hora que eu falei 120 mil quilômetros, ele voltou na hora. Ele voltou na hora. O carro era impecável, impecável. Aí chegou lá na porta, eu falei com ele assim, eu sei de uns 50 mil quilômetros com o mesmo preço. Ele voltou, na hora que eu falei da quilometragem. É Com lógico que era certeza. mentira, só para me dar uma pegadinha, né? Lógico que era mentira. Aí veio, tinha um córrego na frente, só esse carro caiu no córrego ali, ele foi todo reformado, meteu em 50 mil quilômetros. Você está entendendo? Então a gente tem que quebrar a crença da quilometragem, sabe? Da quilometragem. É o que eu te falo, eu tenho 35 anos, eu sei tudo o que acontece, sei tudo, sabe? O que eu acho que tinha que fazer hoje? O que eu acho que eu tinha que fazer hoje com essas cautelar? Tinha que inventar tem um aplicativo de furto, tem um aplicativo de tudo, entendeu? Tinha que inventar um Tem. aplicativo de quilometragem. Por quê? O cara faz a cautelar hoje, ele faz a cautelar hoje, mas fica com papel. Só na hora que outra pessoa for voltar, que vai ver se é verdade ou mentira. Você está entendendo? Se juntasse todo mundo, fizesse um aplicativo, vamos supor, esse Corolla que eu tenho aqui, ele é carimbado até 104 mil. Então, uma pessoa aí pode voltar ele para 110, tá? É o que Uhum. acontece. Só que eles fizeram um recal no carro com 180 mil quilômetros. E não aparece, não acusa. Mas só se ele for na Toyota. Outra coisa, um seguro total. A pessoa renova o seguro. Ela renovou o seguro, vai ficar quilometragem na seguradora. Entendeu? Então, o lojista tem que ficar esperto nisso, que agora o circo está fechando. O circo está fechando. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu sei que isso não acontece em todos os estados, né? Você deve saber que toda vez que a pessoa vai fazer uma transferência, é feita uma vistoria. Eu sei que isso, infelizmente, não acontece em todos os lugares. É, Essa isso. vistoria ajuda bastante a gente a ir fazendo essa marcação de evolução. Isso. Aqui na nossa empresa, nós não compramos, eu vou te passar duas situações que nós utilizamos, duas das muitas que nós utilizamos para conferir quilometragem. Nós não compramos, não indicamos para os nossos clientes a compra de carros que não tenham um histórico, uma evolução. Quais são esses Isso. históricos? Então, a gente utiliza o histórico de revisões e nós acompanhamos essa evolução. Além de acompanhar a evolução da quilometragem em cada carimbo de revisão, em cada nota fiscal de revisão, nós avaliamos muito criteriosamente se existe alguma manutenção que foi feita naquele carro. Vamos supor, nós já vimos um carro que estava avaliando que tinha 20 mil quilômetros rodados, e quando nós pegamos uma nota de revisão, já tinha sido trocado correia dentada. Então, é estranho. Ou então um carro com 20 mil quilômetros, que você vai olhar, os pneus não são mais originais. Nós acreditamos, nós conferimos muito nisso. Nós temos um sistema
Aqui, claro, não é um sistema nosso, é um sistema que nós pagamos para obter essas informações, que nós conseguimos sim consultar todos os laudos cautelares ou o laudo de transferência, tudo que aquele carro já fez que teve algum contato com o Detran. Então, nesse sistema, é exatamente esse sistema que a gente comentou na live de ontem, que a gente falou que lá a gente vê que não tem um único dono. Então, nós pagamos esse sistema para ter essas informações que nós chamamos de informações privilegiadas, né? E lá nós temos esse histórico de evolução. Cada vez que a pessoa passou numa cautelar, cada vez que ela passou numa vistoria de transferência, a gente cruza isso com diversos outros pontos que nós avaliamos lá presencialmente no carro e esses critérios de revisão, essa evolução. Nós não compramos, nós não indicamos um carro que não tenha manual, ou então que a pessoa tenha o manual, mas que perdeu aqueles livrinhos das revisões, ou que não tem evidência de revisões, não só porque a pessoa não cuidou do carro, mas porque nós acreditamos que se a pessoa tem um carro certinho, com a quilometragem certinha, ela vai fazer questão de manter todo esse histórico, as notas, os carimbos, o manual, tudo direitinho, não é? Eu tinha separado aqui algumas perguntas para você e você já respondeu a primeira. A primeira seria assim: contar um pouco da sua vivência como lojistas versus a quilometragem dos carros usados. Então, com certeza, você já respondeu essa pergunta. Posso partir para a segunda? Lógico. Vamos lá. A segunda pergunta que a gente tem para você, Marcelo, como um lojista, é o seguinte: quando nós estamos lá fazendo nossas pesquisas, eu passo várias horas do meu dia, a gente foca muito numa triagem bem feita. A gente não sai, quando a pessoa contrata a gente, passa, olha, eu quero esse carro, a gente vai em busca. A gente não sai na rua vistoriando milhares de carros. A gente fica horas por dia fazendo uma triagem. Então, eu costumo dizer que pelo menos metade do meu dia eu estou na Webmotors, na OLX, no eCarros, em todos esses sites. Avaliando os anúncios, que é o que eu faço boa parte do meu tempo, eu não tenho hábito, não percebo carros de lojas com altas quilometragens. Porém, eu sei que na troca, eu acredito, né, essa é a minha pergunta, na troca, as lojas costumam aceitar carros com alta quilometragem? E se sim, cadê esses carros? Te contar, para não falar 100%, tá? A gente não pode, né? Para não falar 100%, vamos falar generalizar, 99%. Né? O ramo é podre. O ramo é podre, tá? Eu já trabalhei dentro de concessionária e já voltei velocímetro. O ramo é podre. É isso que eu quero falar. É podre. Não adianta falar que não. Entendeu? Eu prometi, todo mundo que já passou no meu circuito, e foi muitos, volta velocímetro. Tá? Todos. Por isso que eu falo, tem que parar de vender quilometragem. Tem que parar. Por que nenhum carro passa de 100 mil? Por quê? Você entendeu? Eu tenho uma Santa Fé de uma cliente aqui, ela é impecável. É impecável. Ela tem 240 mil quilômetros. Amanhã, ela vai estar com 110. Você entendeu? É o que eu falo aí das vistorias, tal. Eu quero ver um ser humano que faz uma vistoria cautelar com 300 mil quilômetros. Você entendeu? Hoje, eu falo assim, de coração. Eu não preciso fazer vistoria cautelar. Eu rodo o carro, eu já sei se presta ou não é. Por quê? Eu trabalho no modo antigo ainda. Eu trabalho com pessoas da cidade, gente que eu conheço e tal, entendeu? O digital hoje é o jornal de antigamente. Você pode vender qualquer coisa digital. Carro não. Ninguém te compra um carro sem ver, ninguém te compra um carro sem levar no mecânico, ninguém te compra um carro, entendeu? Eu quero ver um ser humano que vende um carro aqui, que hoje o financiamento é pelo aplicativo. Assina aí o contrato e vem buscar o carro amanhã. Não existe. Lógico que existe Ferrari, esses trem aí, perfil lá em cima, entendeu? Então, todo mundo quer vender, mas ninguém quer falar a verdade. Isso que eu quero falar com você. Com digital, isso vai acabar os 100 mil quilômetros. Então, as pessoas têm que mudar. Eles têm que mudar, vender 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros. Entendeu? Se 1980 já voltava velocímetro, por que hoje não? Sabe? O Golf, esses dias um cara queria voltar um velocímetro do Golf. Eu sei porque todo mundo já conversa comigo. Queria voltar um velocímetro do Golf, o Golf não volta velocímetro.
Ele não volta. O que vai acontecer daqui a uns dias? O que vai acontecer daqui a uns dias? Eles vão roubar um Golf, você consegue levantar a quilometragem, mas baixar você não consegue. O Golf modelo novo agora. O que vai acontecer daqui a uns dias? Eles vão roubar o Golf para pegar o painel central dele e pôr no outro. Eu não duvido. Isso assim, eu estou pondo na minha cabeça, eu tenho certeza que vai acontecer isso. Então tem que parar com isso. O que tinha que fazer? As vistorias tinham que fazer. Vistoria juntar com... alguém inventar um aplicativo aí de seguinte forma, de quilometragem. Pegar todo mundo das fábricas de concessionária, Toyota, Volkswagen, tal. Pegar as quilometragens de todas as revisões, de recalde, tudo. Seguradoras, tudo que fazer vistoria, entrar nesse sistema. Cautelar também, entrar tudo no sistema. Você entendeu? Entrar tudo no sistema. Aí o aplicativo só bate quilometragem. Deixa eu ver, só bate quilometragem. O mais complicado é o vendedor. O vendedor que passa por cliente. Você entendeu? Não existe curso de venda de automóvel. O meu curso de venda de automóvel foi 30 e tantos anos, apanhando e muito. Você entendeu? Então, todo mundo carrega a carga lá de trás. Qualquer ser humano que vai vender o carro fala quilometragem. Ah, você pergunta do carro para a pessoa, tantos quilômetros. Tem que calar, tem que parar de falar quilometragem. Tem que parar. Você entendeu? Então, isso que eu quero falar. Hoje eu começo a guardar. Aí, nossa senhora, eu falo com você, eu fico. Então é o seguinte, eu prometi a Deus que eu não volto pelo Senhor mais. Prometi mesmo, para o Senhor, meu Deus, ali, ó, abrir essa loja aqui, não volto. Então tem que enfrentar barreiras. Você entendeu? Tem que enfrentar barreiras. E é o seguinte, eu vou sair lá na frente. Eu tenho certeza que eu vou sair lá na frente. Com só que eu estou certeza. enfrentando barreiras. É mais um desafio para mim. E as pessoas têm que entender também, Marcelo, desculpa te cortar. Antigamente, como você deu o exemplo de um Fusquinha, antigamente existia uma tecnologia empregada no motor que não é a mesma que existe hoje. Então, 100 mil quilômetros, continuando o seu exemplo, 100 mil quilômetros nesse Fusquinha é uma coisa. 100 mil quilômetros nesse seu Corolla, 100 mil quilômetros para um Corolla, ele está rindo, não é nada para ele. Nada. Tem uma pessoa que está participando aqui da live que falou que ele tem um Civic, eu vi um comentário aqui, ele tem um Civic com 120 mil quilômetros e está pensando em vender. Um Civic com 120 mil quilômetros, ele é novo. Ele é novo. Não é? Eu estava vendo aqui o comentário. O que acontece? O povo já tem a crença do 100 mil quilômetros. Ele chega no 100 mil e fica doido. Só que o carro dele é impecável. O que eu já vi, gente? Eu já vi gente trocar carro com 100 mil quilômetros. Tem mais impecável no mundo, de 50 que não é, que tem 200. Você entendeu? Eu já vi carro voltar pelo 50. Eu já vi de tudo. E volta. Para não falar 100%, é 99%. É a máfia. É uma máfia. Entendeu? É que não existe punição, né? Você já viu? Eu nunca vi falar, tal fulano, a loja foi fechada porque é baixa quilometragem. Fulano foi não existe. Você entendeu? Então, todo mundo quer olhar a quilometragem. Então, tem que parar com isso. Vender a verdade. Você entendeu? Então, o que eu falo? Isso vai acabar por causa do digital. Sabe? Ninguém fala da quilometragem. Você entendeu? A hora que você começar a parar de falar de quilometragem, o jogo vira. Ou se não falar, é pouco rodado. Você tem que fazer isso. Entendeu? Nós temos que acreditar que existem outras coisas além da quilometragem, né? Saber avaliar o carro, existem outros parâmetros que são tão importantes quanto, né? Necessário uma avaliação. Não vale nada um carro com 10 mil. Você fez um vídeo de carro com 30 mil quilômetros batido, não vale nada, gente. Ninguém compra. Você tocou num assunto muito importante. É muito comum a gente ver carros com quilometragem baixa e quando a gente vai avaliar a fundo, esse carro é sinistrado. Então, um carro sinistrado, quando eu digo sinistrado, ele pode ser sinistrado por enchente, por uma batida forte, por passagens por leilões, várias coisas. Ele é um carro que ele ficou por longos períodos parados, ou para resolver a documentação, ou para fazer todo o processo de estética, de funilaria, do que ele teve que fazer. Esse carro ele vai ter uma quilometragem baixa, mas quando você chega para avaliar, você vai descobrir um monte de problemas. Isso é muito comum acontecer. Eu vejo isso semanalmente. Deixa eu te contar. Só existem dois tipos de carro, como é que é? São dois tipos de carros excelentes. Não, como é que eu ia falar? Carro, ele não pode ser batido e nem sambado.
que é sambado? Sambado. Sambado, você sabe, é os mineiros. Não, sambado eu não Batido. sei. Ele não sendo batido, o carro manda é lata, você entendeu? O carro tem estrutura, não ser batido, manda. E o que é sambado? Sambado é um carro, o carro não é batido, mas o quê? É um carro de firma, é um carro de locadora, um entra, outro sai, quebra o painel, quebra isso, tudo. Você vê, sabe que esse carro todo, são carros sambados, você entendeu? Então, fora disso, o carro é impecável. Ele não sendo batido e nem sambado, beleza, sabe? Então é isso, não tem muito o que ver, não. Então, por isso que eu falo que a quilometragem não tem esse parâmetro. Isso é uma crença que está aqui, que desde lá de trás, sabe? É verdade. Corolla roda 1 milhão. Os carros hoje rodam 500 mil no mínimo. Você entra nos carros 100 mil quilômetros de verdade, o carro é novo. O carro é novo, pelo volante, pelo banco, pelo estufamento, você entendeu? Então, o que acontece? Os lojistas falam que é muito rodado para quebrar o preço. Só que eles E aí depois isso se volta contra ele, né? Isso. Você está entendendo? Então, isso já vem uma carga... minha filha, desde 200 anos, a carga é grande. Só que tem que mudar isso, sabe? Tem que mudar Eu isso. também acho. Ô Marcelo, e quais dicas que você dá para quem precisa comprar um carro usado em relação aí, então, à quilometragem? Eu vou te ser sincero, hoje em dia, com tudo, é o que eu falo, quilometragem não tem complicado, porque é difícil de achar hoje. Estou falando sério, é difícil de achar hoje. De 14 para cima, você compra um carro até 100 mil quilômetros, de verdade. Você entendeu? É complicado, porque todo mundo anda de carro hoje, todo mundo. Vou te falar uma coisa, os carros mais vendáveis são mais rodados. Porque, deixa eu contar uma coisa, vamos lá. O carro, se ele é econômico, a pessoa compra para andar. Entendeu? Ele compra para andar. Ninguém entra num carnê de 48 meses hoje para guardar o carro. Você entendeu? Então, a quilometragem eu acho um trem complicado. Por quê? É o que eu falo, todo mundo foca na quilometragem. O que os vendedores fazem? Eles entram nos anúncios, pegam um carro de 180 mil quilômetros de única dona, que a pessoa não consegue vender, volta para 90 para vender. Eu aconselho a pessoa pegar os carros que seja tudo carimbado certinho. Mesmo a pessoa vendo carimbado, eles não olham a data. Eles não olham a data. Eu já falei disso aqui no meu canal. Além de não olhar a data, eu já peguei manuais em lojas grandes, conceituadas. Eu já peguei manual porque eu tiro foto do manual e depois eu coloco numa planilha para avaliar a evolução. Faço as contas no Excel. Eu já, olhando o manual, na hora lá na loja, eu bato o olho, tiro uma foto, depois, quando eu volto para o escritório, que eu avalio realmente aqueles carimbos. Eu já peguei carimbo de chaveiro, de oficina mecânica, e tá colocando lá como revisão de concessionária, de oficina mecânica que não era concessionária. Não tem problema nenhum a pessoa não fazer a revisão da concessionária. Eu mesmo faço dos meus carros na oficina, na minha oficina de confiança, mas eu guardo todas as notas. Então, quando você olha o carimbo, você vê carimbo. Eu já vi carimbo de cada coisa que você não imagina. Eu já vi a própria pessoa assinar e fazer um carimbo porque as pessoas, quando vão comprar, só bate o olho e vê que está carimbado, né? Eu tenho um dilema que não existe baixa quilometragem. Com 35 eu vou te falar que essa parte eu não concordei muito, porque a gente mesmo já entregou aqui alguns carros com baixa quilometragem. Operação final, toda pessoa que for comprar um carro, é o que você falou, olha os manuais, olha os carimbos, entendeu? Mesmo que seja 100 mil quilômetros, existem muitos carros de 100 mil quilômetros, 150 mil quilômetros impecáveis. Cuidados. Existem muitos. Compra um carro de único dono, lógico, com seus laudos, com tudo direitinho, que tenha 150 mil quilômetros. Eu já vi, foi milhares. Entendeu? Milhares. O lojista vai lá e compra e põe com 50. Isso é milhares. Você entendeu? Então, compra a verdade. Não fica comprando a quilometragem, não. Procura saber a verdade. Entendeu? Porque antigamente o povo não queria comprar. Tem 100 mil quilômetros, eu não compro. Tem 100 mil quilômetros. Vou só te falar uma coisa. A crença do 100 km é tão grande que hoje a pessoa espera chegar no 100 para trocar.
Vai Foi na o que eu te falei, que nosso amigo Sérgio aí tá falando que tem um Civic com 122. Eu vou dar uma dica aí de personal car mesmo, de Car Hunter para o Sérgio. Sérgio, se você está com esse carro, você conhece a procedência desse carro, você conhece os pós, os contras desse carro, né? Você que cuida dele, você sabe, você conhece ele. Eu, sinceramente, não venderia esse carro porque ele está com 122 mil quilômetros aí, permanece com o seu Civic, porque um Honda, uma tecnologia, um motor japonês, 120 mil Não é quilômetros, esse nada. Civic está dando risada ainda. Ó, Ele está com tá cheiro aqui, de ó. novo ainda o motor. Cuida do seu carro direitinho, faz suas manutenções preventivas de acordo com o que o manual pede, não necessariamente na concessionária, e fica com o seu Civic aí. Só para contribuir com o nosso colega aí, o Sérgio, que está falando do Civic dele. Entendeu? Então nós temos que quebrar essa crença. Temos que quebrar essa crença. O problema da quilometragem é o vendedor. Enquanto ele não parar e pensar que o problema é ele, entendeu? Ele tem que mudar o jeito de trabalhar. Ele tem que mudar. É pouco rodado, 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 é pouco rodado. Ele tem que mudar isso. Entendeu? E agora, daqui uns dias, começar a fazer um aplicativo de quilometragem, como é que eles vão vender carro? Porque eles já vendem isso É verdade. a vida toda. Como é que vai vender? Você Aqui entendeu? o Roberto está falando que vendeu um com 230 mil, notas fiscais de oficina. Encontrei o comprador hoje satisfeito, como se tivesse comprado um carro novo. É isso, né? E a maioria Vendeu tem 200 verdade. pontos. É, ué. Bacana. Muito obrigada. Pode contar comigo, viu? Valeu, pessoal. Obrigada. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos por terem participado. Prazerão. Valeu.